Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos trabalhar com análise espacial de pontos. Antes de mais nada, nós precisamos dar uma olhada aqui no sistema de referências. Eu estou trabalhando com o sistema de referência de Albers. Para quem não sabe do que eu estou falando, já existe um vídeo aqui no canal que a gente fala só desse problema do sistema de referência. Então, eu vou deixar o link na descrição, ou você pode clicar no card que está aparecendo no seu vídeo. A ideia, então, é que nós vamos analisar pontos. O exemplo que eu vou colocar aqui no vídeo, ele é um exemplo simples e fictício. Então, eu vou gerar todos os dados aqui com vocês, e esses dados, na verdade, não são reais. Tá ok? Eu tenho aqui, então, essa camada do estado de Minas Gerais, no sistema de referência de Albers do IBGE. Eu vou gerar os pontos aleatoriamente baseado na camada de referência que a gente tem, que é o estado de Minas Gerais. Então, venho aqui na opção vetor, investigar pontos aleatórios no interior dos polígonos. Então, qual polígono que eu vou gerar esses pontos? É o estado de Minas Gerais, a única camada que nós temos aqui. A estratégia de amostragem, contagem de pontos. Eu tentei gerar isso daqui com um valor menor que 1, 0,5 por exemplo, ele deu erro. Se vocês conseguirem, vai ser melhor. E a distância mínima entre os pontos, eu vou deixar aqui com 10.000 metros no caso, ou eu posso colocar também em quilômetros, e aí eu coloco só 10. Na verdade eu vou colocar 100 quilômetros. E os pontos aleatórios eu vou clicar na reticências para salvar esse arquivo em uma pasta. Se eu não quiser salvar, eu não sou obrigado a colocar isso daqui, mas aí ele cria uma camada temporária. Essa camada temporária fica armazenada numa pasta temporária do seu computador. Eu vou criar. Pronto. Eu vou executar. Ele criou todos esses pontos dentro apenas da nossa camada. Vamos para a tabela de atributos. Nós temos um total aí de 66 pontos. Como eu já havia falado, eu tentei, ao invés de inserir aquele 1, inserir 0,5 para ele gerar menos pontos. Ele não funcionou, mas a gente consegue contornar isso daqui. Eu quero desses pontos aleatórios mais ou menos 6 pontos. Então, caixa de ferramentas, selecionar vetor, eu tenho aqui extrair aleatoriamente. Então, desses 66 pontos, eu vou utilizar essa ferramenta para extrair apenas 6 pontos. Eu vou mais uma vez salvar esse arquivo, executar. Eu já tenho esses pontos, eu vou utilizar o que eu já tenho. Coloquei a camada de pontos que eu extraí, então sobrou esses pontos aqui. Imaginem, por exemplo, que esses 6 pontos são a localização empresas consumidoras de um determinado produto. Isso significa que eu necessito fazer o transporte até esses pontos que são os pontos consumidores. Eu vou abrir a tabela de atributos. Eu já inseri um campo que diz respeito à quantidade em toneladas que esses pontos consomem, ou seja, a quantidade que deve ser transportada para cada um desses pontos. Eu vou aplicar, eu vou fazer junto com vocês, então eu vou abrir a edição da camada e vou vir aqui em abrir calculadora de campo. Nesse caso, nós vamos criar um novo e eu vou colocar aqui quantidade toneladas. Quantidade de toneladas, eu só vou dar um nome um pouco diferente para não dar conflito. Vou colocar aqui 5. O número ele vai ser um número decimal, porque está em toneladas, e eu vou deixar a precisão com 2 casas após a vírgula.
eu vou gerar esses valores aleatoriamente. Então, existe uma função aqui na expressão do QGIS, que é rand e rand com o F. Rand de random, aleatório. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Esse primeiro ele vai trabalhar apenas com números inteiros e esse com um número decimal. A gente vai trabalhar com um número decimal. Eu vou abrir parênteses. Ele vai pedir um mínimo. Eu vou dar um valor de 72 e o máximo. Vou dar 450 toneladas. Então eu vou dar OK. O que ele vai fazer? Esse foi o que a gente acabou de criar. Ele criou então valores aleatórios entre aquela faixa de mínimo e máximo. Nós temos um campo novo então com a quantidade de toneladas para cada um daqueles pontos. Vou salvar e fecho a edição. Eu posso sair aqui da tabela de atributos. Nós temos os pontos aqui novamente. É interessante a gente visualizar esses pontos de acordo com a característica da quantidade de toneladas de consumo. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar a camada de extração e vou escolher o tipo de graduado. Qual o valor que nós vamos trabalhar? O valor da quantidade de toneladas. Eu vou utilizar o que eu já tinha aqui. Vocês vão utilizar o que vocês criaram. O método ele vai ser o tamanho. Aqui o tamanho, esse padrão eu vou colocar 2, porque o 1 fica muito pequeno. E vou escolher aqui quebra natural. Então percebam o que ele fez. Quanto maior a quantidade de toneladas de consumo dos pontos, maior é a circunferência. Ou seja, esse ponto aqui é um consumo de toneladas muito pequeno. Eu vou diminuir aqui o número de classes, vou deixar apenas 3. Então esses 3 pontos têm um consumo muito pequeno na medida de toneladas. Esses 2 intermediário e esse tem um consumo muito grande. Está aí maior que 188 toneladas, por exemplo. Então a gente já percebe aqui aonde que está o maior consumo desse produto nosso. Eu vou também modificar a cor para a gente conseguir visualizar melhor. Deixei azul ali. Tá, então esses são os pontos que nós vamos analisar. Considerando esse exemplo hipotético nosso, imagine que agora a nossa empresa ela tem a possibilidade de construir uma planta de fábrica nova e ela quer saber a melhor localização considerando os consumidores dela. Então, qual que é a melhor localização dessa fábrica considerando esses pontos de consumo? Provavelmente o ponto médio, né? Onde a gente consegue uma distância aproximadamente igual entre todos os pontos. Então, uma análise simplista espacial dos pontos. Então, a gente vai vir aqui em analisar coordenadas médias. A camada de entrada é a nossa camada de extração, é a camada com a qual a gente está trabalhando. Esses dois, por enquanto, a gente deixa em branco. E eu vou salvar. E vou mandar gerar o resultado. Vou trocar aqui a cor. Então, vejam bem. Essa ferramenta ela vai mostrar o centro de massa de todos esses pontos. Isso significa o quê? O ponto médio entre todos esses pontos aqui. Isso significa que a melhor localização do ponto de vista de distância entre esses pontos é esse ponto aqui. A localização de 4 dos nossos pontos estão aqui nessa região mais sul do estado de Minas. E apenas 2 aqui nessa região mais a norte. Isso significa que ele ia puxar um pouco mais para essa posição. Só que uma outra análise importante a ser feito é o consumo de cada um desses pontos, certo? Então,
Nessa região a gente tem 2 pontos que consomem muito pouco, 2 ele está numa média, mas aqui em cima a gente tem um ponto que consome muito. Isso significa que a gente precisa fazer essa análise agora com a ponderação. Então, campo de peso, que seria uma análise de ponderação, considerando a quantidade de tonelagem como campo ponderador. Então, eu vou escolher aqui quantidade de toneladas e vou mais uma vez salvar. Finalizou. E agora nós temos um segundo ponto. Então, vejam bem o que aconteceu. Nós temos o ponto médio, que ele está considerando todos os pontos, o centro de massa desses pontos. E agora nós temos um ponto médio ponderado. E essa ponderação aconteceu com relação ao consumo do nosso produto. E aí esse ponto médio ele se deslocou, se aproximando dessa região aqui, que é uma região onde a gente tem um ponto ali de consumo muito alto. Isso significa que a análise espacial nossa agora ela deu uma modificada. Do ponto de vista prático, essa empresa ela teria aqui 2 opções, né? Um considerando o centro de massa de todos os pontos e um centro de massa ponderado que considera o nível de consumo de todos esses pontos. O exemplo ele é simplista, uma porque essa análise espacial a gente considera apenas os pontos, a localização dos pontos, e não enxerga a rede de transportes, por exemplo. Nem sempre esse ponto vai ser ou com maior acessibilidade a todo o restante, porque a gente não sabe, a gente não está considerando aqui infraestrutura de transporte. Essa análise está considerando a distância euclidiana entre os pontos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.